Sobre esse assunto, a gente vai conversar então agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Vamos seguir também acompanhando ao vivo a situação na Bolívia. Professor, muito obrigada por nos atender e participar, poder nos explicar o que está acontecendo por lá. Bem-vindo. Boa tarde, Juliana, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, a gente pode começar analisando qual é o cenário político da Bolívia, porque essas tropas partiram ali para cima, inclusive de algumas pessoas que estavam numa praça em frente à sede da presidência boliviana, mas há uma situação ali de instabilidade política que não é de agora e vem se estendendo. Queria que o senhor nos explicasse, então, o que acontece no país boliviano. Olha, primeiro de tudo, a gente precisa entender, né, que a Bolívia vivia um momento em que esse tipo de ação política, a quartelada clássica, né, a ameaça ao palácio, estava parada, estava em desuso, né? E, de repente, a Bolívia voltou a ser Bolívia. A pergunta é, o que é que tem atrás disso? Se você olhar os fatos mais recentes, o que o governo Luiz Arce, que é alguém formado nos Estados Unidos, tem uma mentalidade mais internacionalista, ele tem uma série de propósitos de mudança na Bolívia, foi um economista bem respeitado. Luiz Arce, de alguma forma, estava tentando fazer uma reforma ministerial porque ele sabia que tinha que fazer escolhas, inclusive no parlamento. Se você me perguntar o que é que tem por trás desse golpe, você vai olhar que os militares bolivianos acharam que eles seriam preservados. Troca os outros ministros e eles não. Arce percebeu claramente que ficaria na mão dos militares e trocou, inclusive, os 3 ministros militares. É exatamente por isso que o general demitido, né, Juan José Runiga, ele disse com todas as letras que, por enquanto, ele respeita o governo de Arce. Por enquanto. Em outras palavras, ele quer encostar o governo de Arce na parede. A pergunta que nós temos que fazer é por que de tudo isso? Por que de repente há uma movimentação desse lado? Nós temos algumas situações que sinalizam que esse golpe é um golpe por procuração. Tem uma situação política por trás desse golpe que está num momento crucial de escolha da economia boliviana. Que tipo de reação, que tipo de relação a Bolívia terá com os novos players da energia limpa, principalmente com o fato de que a Bolívia é o segundo depósito da América Latina de lítio. Quando a gente fala em lítio, nós estamos pensando em carro elétrico, nós estamos pensando em bateria, nós estamos pensando em mobilidade urbana, uma série de mudanças. A Bolívia não tem só esse metal. O que nós estamos em discussão é que tipo de relacionamento será feito nesses contratos. Há, provavelmente, setores em Santa Cruz de la Sierra que perderam a última eleição, que estão descontentes e estão, provavelmente, insuflando é uma palavra difícil, mas, de alguma forma, apoiando essa movimentação militar. Professor, eu vou pedir que o senhor continue aqui com a gente, nós vamos continuar conversando, sempre com imagens ao vivo, ali da Bolívia, e a gente vai chamar agora para essa conversa a nossa correspondente, Luciana Tadeu, que está acompanhando essa situação e tem mais detalhes, Luciana, e pode nos explicar em que momento do dia esse movimento foi mais forte ali dos militares e se já houve confronto nessa praça que fica ali em frente à sede da presidência boliviana. Bem-vinda. Oi, Juliana, boa tarde, boa noite já para você, para todos que nos assistem. Olha, o presidente boliviano Luiz Arce acaba de fazer um pronunciamento confirmando que o país está vivendo uma tentativa de golpe de Estado, pediu que a população se organize e se mobilize para defender a democracia. Então a gente vai precisar ver nas próximas horas o que isso significa. O presidente boliviano fez esse pronunciamento ao lado de todo o gabinete de ministros, mostrando aí uma intenção
intenção, então, de resistência, depois que a gente viu aquelas cenas de militares chegando, ocupando a Praça Murillo, que é a praça que fica na frente do Palácio Quemado, que é o Palácio Presidencial da Bolívia. Tem até imagens mostrando carros militares entrando, tentando entrar, abrir as portas do palácio para que militares entrassem. Ainda não há muitas informações de se essa situação está controlada, de se tem militares no interior do palácio. Antes de que isso acontecesse, Arce mantinha uma reunião justamente com seus ministros do gabinete. Houve tentativas de diálogo com esses militares que estavam do lado de fora. Segundo a imprensa local, esse movimento é liderado pelo general Juan Zúñiga, que estaria pressionando justamente para que a Arce substituísse todo o seu gabinete de ministros. Porém, a Arce, ao lado dos seus ministros, mostra aí e pede para a população para resistir e para defender a democracia. Ju, houve momentos, sim, de uso de gás lacrimogênio. As cenas eram bastante complicadas de entender, com polícia militar de um lado, também integrantes do Exército. Não dá direito para saber quem estava com quem. Porém, houve um ministro do gabinete de Arce, de Obras Públicas, saiu. Dava para ver que ele estava bastante afetado pelo gás lacrimogênio, tentando negociar com os militares, alguns inclusive com o rosto semi-coberto, com roupa camuflada. E agora a gente está esperando mais detalhes para saber como que está a situação no interior do palácio. Aparentemente, nesse vídeo transmitido pelo presidente, estão todos com a integridade preservada e aparentemente resistindo aí a essa tentativa de golpe militar. É importante essa informação que você nos traz sobre esse pronunciamento, então, do presidente boliviano, confirmando uma tentativa de golpe no Estado. Por quê? Nessa publicação que ele fez ali agora há pouco no antigo X, né, no Twitter, ele falava em uma mobilização irregular, o que nos dava a entender que era uma ala dos militares que estava ali fazendo essa pressão. Quando ele confirma nesse pronunciamento uma tentativa de golpe de Estado, acaba ampliando de fato a gravidade do que está acontecendo, é isso? Exato, mesmo que seja por um grupo, né? É um grupo liderado pelo comandante das forças. Então, é uma tentativa importante e essa tentativa de golpe de Estado também havia sido há cerca de uma hora confirmada pelo vice-presidente da Bolívia, pelo David Choquehuanca, que falou: a gente denuncia para a comunidade internacional que na Bolívia tem um golpe de Estado contra o nosso governo democraticamente eleito. Então, já nenhuma dúvida de que o que houve é uma tentativa de golpe de Estado. O que a gente vai esperar agora é os desdobramentos para ver o que acontece, né, Ju? A gente vinha comentando, você mencionou, a Bolívia já estava numa situação bastante instável, já teve a situação com o Evo, que teve que sair do país, inclusive foi super difícil para que seu avião sair, para que autorizassem a saída do avião de Evo da Bolívia. E nas últimas semanas, a gente já sabe também que Evo Morales está em conflito com Arce, mas hoje Evo Morales foi uma das pessoas justamente que denunciou a presença desses militares na praça, porém ele é brigado com o presidente e nas últimas semanas houve greves, protestos de caminhoneiros na Bolívia, bloqueando estradas, exigindo, eles estão com dificuldade por escassez de dólares no país, escassez de combustível, então denunciando essas situações, pedindo a substituição de ministros, dizendo que a questão do transporte lá não está funcionando, queixando-se inclusive de impostos aduaneiros. E o governo de Luiz Arce chegou a dizer que Evo Morales estava por trás desses protestos com a intenção justamente de desestabilizar o governo para tentar encurtar o governo de Luiz Arce, então denunciando aí uma intenção de golpe de Estado. Porém, agora parece que essa tentativa vem de outra frente, porque o próprio Evo Morales denunciou a presença desses militares na praça que fica em frente ao Palácio Presidencial. Muito obrigada pelas suas informações, que você fique aqui com a gente nessa edição do CNN Arena. Vou voltar a conversar com o professor Trevisan sobre esse ponto, professor, importante que a Luciana nos traz, que é essa relação que é conturbada entre o atual presidente e Evo Morales, o ex-presidente boliviano. E a gente teve, agora há pouco, inclusive, uma fala do presidente Lula, né? Foi questionado, inclusive, pela reportagem da CNN sobre o que está acontecendo ali
da Bolívia e ele falou sobre um momento de atenção, está reunido inclusive com Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, e há uma expectativa de que o Brasil se pronuncie oficialmente por uma nota sobre o que está acontecendo por lá. Qual que é o impacto para o Brasil e para a América Latina de uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia? É esse o ponto, né? A preocupação da diplomacia brasileira é absoluta com essa situação, porque se nós lembrarmos a Colômbia, que teve mais problemas, o Peru, que passou por uma situação de instabilidade política, os militares, eles ameaçavam participar da discussão política e recuavam, né? Nós temos que entender exatamente por que os militares recuavam, né? Há uma situação, e isso é um ponto importante de nós repararmos, e o Brasil faz parte dessa situação, desse quadro, de que, olha o que a Luciana comentou, né? Dos preços dos combustíveis, de uma discussão sobre isso, e uma pressão de Evo Morales contra Luiz Arce. Vamos analisar isso com um pouco de calma e nós vamos perceber que Luiz Arce representa um governo de centro que está pressionado pela esquerda por Evo Morales, que pretende, de alguma forma, ganhar efetivos políticos com esse movimento, mas está pressionado pela direita também, que usa os militares nesse processo. Olha, a situação é bastante tensa. E observe que usar os militares era uma fórmula que a América Latina não quer mais. Agora nós vamos tocar no ponto central, minha cara. Na verdade, quando nós olhamos para sucesso ou insucesso de golpes militares na América Latina, nós temos que olhar para a posição da diplomacia norte-americana. A diplomacia norte-americana, olha, isto é um dos pouquíssimos pontos em que no Congresso americano há uma unidade de opinião. Tanto a direita republicana mais radicalizada, como os mais progressistas, liberais, democratas, votam junto nesse aspecto. Não mais golpes militares na América Latina. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou falando. Bernie Sanders, um senador norte-americano, fez uma moção no auge da crise na última eleição presidencial brasileira, fez uma moção de que o governo americano não reconheceria nenhum governo que não fosse o das urnas. Olha, Juliana, essa moção recebeu 100 votos. Isso quer dizer o seguinte, todos os senadores americanos votaram nessa, não importa que era do Bernie Sanders. Os Estados Unidos não querem mais uma situação como essa. Eu acho que isto pesa, sim, nesse contexto. E pesa também a posição que você lembrou quando você chamou atenção para que Mauro Vieira e o próprio Celso Amorim estão reunidos com o presidente para fazer uma nota. O Brasil tem muita presença na Bolívia, presença econômica e presença política. Isso vai ter seu peso. Professor, inclusive, a gente acaba de ter acesso a essa nota, foi divulgada então agora pelo Ministério das Relações Exteriores. O presidente Lula teve uma reunião então com Celso Amorim, Mauro Vieira, e a nota é a seguinte: o governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de direito no país. O governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao presidente Luiz Arce e ao governo e ao povo boliviano. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com autoridades legítimas bolivianas e com os governos dos demais países da América do Sul, no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região. Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul, sob a égide do Protocolo de Ushuaia. Então, nota que acaba de ser divulgada pelo governo brasileiro e pelo Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos mostrando, então, aqui ao vivo. Ela acabou de ser liberada e fala, professor, em clara ameaça ao Estado democrático de direito. O presidente Lula foi questionado agora há pouco sobre isso e disse ali que é um amante da democracia, que um golpe nunca dá certo. E agora a gente tem essa nota nesse tom firme da diplomacia brasileira. Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que entender
que qualquer golpe militar na América Latina trará uma mudança, principalmente no processo de investimentos na América Latina. É disso que nós estamos falando. Golpes militares significam, pelo menos, anos de instabilidade. 2, golpes militares significam que a democracia, o jogo de pesos e contrapesos típico da democracia, desaparece. Isso não é interessante para empresário algum. Quando nós olhamos para esta realidade, é que nós entendemos por que, de alguma forma, golpes militares são algo do passado. É claro que, de alguma forma, num contexto de uma forte tensão política, de um país em que tem uma democracia ainda muito embrionária, como é o caso da Bolívia, essas situações podem acontecer, mas cabem aos governos latino-americanos, capitaneados pelo maior país deles, o caso Brasil, fazer esse alerta sim, de que a democracia é importante e ela é democracia importante para a renda. Democracia é importante para emprego, democracia é importante para investimento. É esse o sentido final que nós temos. Né? Professor, vou chamar aqui para a nossa conversa, nosso analista Pedro Venceslau. Só fazendo aqui um adendo, Pedro, a gente falava sobre essa fala do presidente Lula sobre ser um amante da democracia. Ele, inclusive, usou as redes sociais para também reafirmar isso. Escreveu o seguinte: a posição do Brasil é clara, sou um amante da democracia, quero que ela prevaleça em toda a América Latina, condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão presidido. Aí tem aqui o Twitter do presidente Luiz Arce, que é o presidente boliviano. Pedro. Professor, há um histórico de relação conturbada entre o Arce e o Evo Morales. Evo Morales estava exilado na Argentina, voltou para a Bolívia depois da vitória do Arce, depois eles acabaram rompendo novamente. E agora, nesse momento, aparentemente, houve uma unidade do grupo político do presidente e do ex-presidente, o MAS, nesse momento, porque o Evo estava convocando a população ali a resistir ao golpe. Então, podemos descartar a possibilidade de um golpe que tenha o apoio do grupo do Evo Morales e uma aparente reunificação desse campo político na Bolívia nesse momento? Pedro, você tocou num ponto importante, que é o histórico dessa relação. A gente precisa entender quem é Luiz Arce. Durante todo o governo de Evo Morales, que a Bolívia reconstruiu sua economia, cresceu, Luiz Arce foi o grande articulador e o grande negociador com a Petrobras e os acordos de gás boliviano, que deram um ânimo terrível à economia boliviana. Luiz Arce, eu repito, é um economista bem formado em Princeton, ele conhece muito a realidade econômica internacional e foi capaz de fazer um governo mais sereno. Este é o ponto, Pedro. A posição de Luiz Arce não é uma posição de extremo nacionalismo como é a posição do Evo Morales. Eu repito, a Bolívia está num momento crucial de fazer escolhas sobre como utilizar o seu subsolo, os seus minérios no novo quadro das novas matrizes energéticas do mundo. Isso coloca em choque diferentes interesses. Evo Morales queria um tipo de solução para isso. Na posição de centro estava Arce e há outros grupos mais à direita, principalmente sediados em Santa Cruz de la Sierra, que querem outras soluções. E perderam a eleição. Perderam por pouco, mas perderam a eleição para o Arce. É nesse quadro que nós precisamos entender que esse golpe funcionou como uma espécie de antídoto, né, para o grupo Arce e Evo, de perceberem o tamanho do risco da briga entre eles. Na briga entre eles, poderia, de alguma forma, desaparecer, inclusive, todo o projeto político e econômico boliviano que, de algum modo, retirou a Bolívia e fez o PIB boliviano crescer bastante nos últimos 10 anos. Né? Eu não vou citar, porque a citação de memória é perigoso, mas a Bolívia cresceu, um dos países que mais cresceu na América Latina durante os últimos 10 anos. Motivo? Exatamente a política de Arce. Arce era o ministro da Economia de todo o governo de Evo Morales e de algum modo, foi o articulador principal disso. Nós estamos assistindo a um jogo sutil, que acontece na Bolívia como primeira vez, mas ele pode acontecer em outros países da América Latina também, porque nós estamos, é claro, falando de uma mudança de matriz energética que vai levar em conta todo o continente.
Professor, chamo para a nossa conversa nosso analista Vitor Irajá, que também está de olho no que acontece na Bolívia hoje. Professor, boa noite. Professor, em 2019, Evo Morales renuncia à presidência e, inclusive, disse que estava sofrendo uma tentativa de golpe de Estado. E aquele imbróglio político todo culminou exatamente na ascensão de Jeanine Áñez como a presidente do país. Mas, mesmo ela se posicionando como uma política da oposição, ela, inclusive, se manifestou agora no X, no antigo Twitter, condenando essa tentativa de golpe agora na Bolívia. Eu queria entender por parte do senhor exatamente um pouco mais desse contexto recente da história da política boliviana em relação a esse movimento, tanto, evidentemente, essas tensões envolvendo o Evo Morales e o atual presidente Luiz Arce, mas também esse movimento da oposição, que é oposição, mas, veja, condena essa tentativa de golpe de Estado. Eu queria entender um pouco melhor esse contexto, professor. A Janaína tem clareza, e ela passou por isso durante o seu governo, Vitor, porque, de alguma forma, os militares bolivianos estavam presentes como um fator político muito importante nas decisões, principalmente do relacionamento internacional da Bolívia. Esse fato a gente não pode desmerecer. Quando o Brasil fez negociações com o gasoduto e tudo mais, os negociadores econômicos brasileiros levavam militares brasileiros para que eles conversassem com os militares bolivianos, porque eles estavam presentes. Esse quadro é um quadro, estou te falando isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. O ator político, exército, forças armadas, é real na Bolívia, para todos os grupos. Você fez muito bem de lembrar. Janaína, claro, percebeu e ela, de certa forma, sentiu toda a pressão que era quando estava no palácio de conter os apetites militares. Os apetites militares, eles não se formam apenas e tão somente nos golpes de Estado. Eles se formam no tipo de relacionamento econômico que os militares têm sobre as riquezas do país. Isso é um problema na América Latina. Isso não é um problema só da Bolívia. Pense na Venezuela, por exemplo. Então, quando nós olhamos nesse quadro, nós temos que entender melhor que a democracia boliviana sofreu um susto. E, como todo susto, ela pode provocar um receio dos diferentes atores de que nós temos um inimigo em comum mais perigoso do que entre nós mesmos. É disso que nós estamos falando. Vitor, você tem toda a razão. Janaína ter feito esse comentário é um sinal evidente de que se passou do limite nos riscos de uma ação militar desse ator político ocupar mais espaço nas decisões do Palácio. Nós conversamos com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço o gentil convite de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde.